E interessante que, quando teve audiência agora, teve várias audiências nos Estados Unidos, né, sobre esse assunto, né, em que pegaram os oficiais de inteligência que queriam testemunhar, que participaram dos programas e colocaram esses caras para poder falar. E um desses caras que é o David Grush, todos esses caras são nível top dentro do governo, mais alto nível que um civil pode chegar dentro do governo, não é simplesmente o Zé das Couves que chegou lá e tá falando. Ele não fala muito sobre Roswell, mas ele fala Itália. Não, existiu, aconteceu, os Estados Unidos estão com esse objeto, esse sino. Então é mais uma confirmação e as coisas começam aí a se encaixar. E aí já pulando, né? Depois que começam essas quedas, começa o controle, né? Porque o troço desandou. Você vê que saiu essa notícia em Roswell, todo mundo começou a virar os olhos para esses fenômenos, saber que está acontecendo, querer perguntar para os militares, querer interferir, a ufologia começou a nascer daí, apareceram os ufólogos, né, que as pessoas que vão ali a campo, entrevistar as pessoas, ficam sabendo que caiu alguma coisa, apareceu alguma coisa, vão lá. E aí acontecem os programas nos Estados Unidos, e aí o primeiro deles é o GRUD, que é a imagem 3, e a gente começa a entender como que isso foi se moldando ao longo da história. Aí tá o GRUD, né? O documento do GRUD foi um dos primeiros programas dos Estados Unidos, lá em 49, você vê, logo depois de... 49. Interessante de Roswell é o seguinte... Ele antecede o Blue Book. Antecede o Blue Book. Você teve o Sign, que era um prelúdio, e depois teve o GRUD. Mas interessante que depois que tem Roswell, logo depois, e quando eu falo logo depois, é em sequência, as aeronaves eram operadas pelo exército americano. Não existia a Força Aérea Americana. E logo depois que acontece Roswell, se funda-se a Força Aérea Americana, a USAF. Aquela transmissão do Orson Welles sobre uma invasão, que ele estava lendo o livro Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, que ano? Eu não lembro. Dá uma olhada nisso daí, porque também, isso causou um rebuliço lá, né? A galera começou a plantar no imaginário popular a coisa da invasão alienígena. Mas foi um toque de mestre que ele fez ali, viu? E aí o GRUD, cara, é um dos primeiros programas dos Estados Unidos, 49, logo depois de Roswell, que foi 47. E ele fala que os OVNIs podem ser explicados como balões, aeronaves convencionais, planetas, meteoros, ilusões ópticas, reflexos solares ou grandes pedras de granizo. Assim é o melhor. Grandes pedras de granizo. E ele coloca também, depois disso, o interesse da Força Aérea sobre OVNIs causa histeria na população, logo todos os programas devem ser reduzidos ou encerrados. Isso aí causa histeria, a população pode ficar em parafuso. Não é nada, é tudo granizo e não fala sobre isso. Então aí começa-se o controle sobre esse assunto. E aí vem depois ali o Blue Book, que é o famoso, né? Que é a imagem 4. Que é a seguinte. Que aí já é 52. E ele conclui que os OVNIs não são ameaça à segurança nacional e não há E aí vem um jogo de palavras que eles usam até hoje. Não há evidência que OVNIs representem algo além dos limites da física. Isso é muito óbvio, porque a física é uma só. Claro. Né? Pode até ser que exista um fenômeno que eu não consigo interpretar, mas ele tem que estar dentro da física. Pode até ser que tenha um conhecimento físico, porque a física são modelos, né? E é como se fosse a casca de cebola. Então tem esse primeiro modelo, depois eu vou melhorando ele. Eu tenho esse aqui, mas eu tenho o melhor modelo da época. Então pode ser que eu peça um fenômeno novo que eu tenho que melhorar o meu modelo, mas tá dentro da física, não tá passando o limite da física. Quando surgiu a física quântica, ela surgiu para encaixar umas coisas que não eram explicadas por outras áreas. Mas estava dentro da física do mundo, não é uma nova física. É simplesmente uma interpretação que eu não tinha. Exato. Né? Os fenômenos não começaram a existir agora, já existiam. Eu que não tinha uma interpretação melhor para aquilo. E aí eles tentam falar isso, né? Até hoje. Olha, isso aqui não tem nada que desafio os limites da vida. Realmente não tem, a física é uma só. E outra, não há evidência de que OVNIs são veículos extraterrestres. Óbvio, não tem placa em OVNI falando Made in Marte. Não existe isso. Seria muito fácil. Já pensou? Made in Marte. Entendeu? Não tem. Dá uma multa no então assim, isso é para afastar o interesse da população. Não há evidência. Óbvio que não há e nunca vai ter. A gente talvez nunca saiba a origem desses fenômenos. E foi o Blue Book que o Clinton que admitiu a existência dele nos anos 90, né? Que ele era segredo. E aí, acho que na década de 90, o Clinton admitiu que existia o Blue Book, que ele ficou em segredo por décadas. E aí, o presidente Clinton que liberou, tinha esse programa tal, existia assim assado. Então, é interessante isso, né? Porque era um negócio que era bancado pelo dinheiro do contribuinte, e tinha todo um serviço que ninguém sabia que estava acontecendo. E aí, só o Clinton que depois liberou a informação e a gente sabe da existência dele. E você vê, no GRUD eles falaram, não, isso aí não é nada, não é granizo, não vamos investigar não. Aí logo em seguida abre o Blue Book, livro azul, que dura vários anos, né? Quase de 50 até a década de 60, né? Então você vê que as coisas não tem um bom senso ali, né? Os caras realmente estão fazendo coisas, se contradizendo, né, ao longo da história.
E aí tem um evento bizarro que é o Washington, imagem 5. Ah, esse é interessante. Aí, cara... Esse foi... E parece que o troço é casado, né? Esse dia foi louco. Eles falam no grude, ó, é tudo pedra de granizo. Tá. Aí surge as naves em cima do Capitólio, em cima da Casa Branca. 52 isso? 52. Isso é uma recriação, tá? Não é a imagem original, não tinha uma imagem boa na época, mas é uma recriação que falam que é a recriação perfeita do que aconteceu lá em 52. Um monte de objetos são observados lá. Em cima da Casa Branca e Capitólio. E mandaram caças pra investigar. As velocidades dos OVNIs tinham mais de 11 mil km por hora, em radar, isso confirmado por documento. E o interessante disso é que tem um general brasileiro que ele estava em formação na Escola Superior de Guerra, que é o famoso general Moacir Uchoa, o general das estrelas. Ele estava se formando lá, era coronel, acho que na época, se formando para ser um oficial general. E quando acontece isso na década de 50, eles chamam os oficiais e falam, olha, vai ter um evento aqui em que vamos mostrar para vocês as entrevistas dos pilotos e vamos mostrar para vocês as imagens de radar, para vocês verem a reação do radar ao rádio junto com os OVNIs perseguindo os pilotos. E o que acontece nessa hora? Eles despacham os caças, isso segundo a biografia do general. Eles despacham os caças começam a ser... Os objetos somem. Quando aparecem, tem um anel de objetos, de OVNIs, que eram vários, você viu na imagem da recriação, né? Eles formam um anel em volta dos caças, eram 2 ou 3 caças, e esse anel começa a se fechar com os OVNIs cercando. Quando ele estava quase chegando nos caças para colidir, os OVNIs desaparecem simplesmente. E você vê o Shoa fala que tem o pânico, né, dos pilotos. Meu Deus, e os controladores, né, vendo aquele anel de OVNI se fechando e os caças ali no meio. Então é nisso, e os generais puderam levar as esposas. Então foi cada coronel ali da época da Escola Superior de Guerra, junto com as suas esposas para ver essa evidência, né, dos caças. Então você vê que o Brasil e os Estados Unidos eles estão muito bem entrelaçados na questão OVNI, porque senão não tinha por que os Estados Unidos convidarem o Brasil, né? Muito provavelmente porque esses fenômenos acontecem muito aqui e a gente sabe que realmente ao longo da história sempre aconteceu, né? Então talvez esse seja o interesse dos Estados Unidos com a gente. Por fim ali, já terminando, né, essa parte da história, tem um painel Robertson, né, imagem 6. Então 52 Washington, 53... Aí eles tinham que dar uma resposta pra isso, né? Todo mundo viu o OVNI, ficou na cara, teve esse evento com os pilotos. E 53 eles pegam o Robertson, que era um dos físicos mais brilhantes da CIA. E como é que a CIA faz? Ela vai e pega o moleque na escola. Pega o moleque no ensino médio. Quem que é o moleque mais brilhante aí? Mapeia todo mundo e aí dá uma bolsa pro moleque, um salário absurdo, que na verdade não é pra ele, é pra família. Porque tem que comprar a família, se a família não quiser, tira o moleque. Então paga a família e ele é criado pela CIA, é formado, entra nas melhores faculdades, tudo pago. Aliciador de físico. Aliciador, exatamente. E assim que a CIA, as agências conseguem os melhores. Né? Desde moleque lá, fomentando isso. E o Robertson é isso. Ele era matemático também. E aí ele faz uma resposta a esse incidente, onde ele fala lá que deve ser realizada uma campanha para reduzir o interesse público em OVNI. Então... minimizando, aí ele bota uma desculpa, né? Minimizar o risco de congestionamento dos meios de comunicação. Porque, imagina, todo mundo ligando, né? OVNI, tá invadindo aqui o Washington. Porque tava na Guerra Fria, né? Entrando na Guerra Fria, então, com a União Soviética. Então, não poderia ter os meios de... É uma ótima desculpa, né? Claro. Então, é isso que acontece aí com o nosso amigo Robertson lá em 53. Chegou a ver a data do programa de rádio lá? Não, me perdi na hora. Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Orson Welles narrando a Guerra dos Mundos. Aquilo é um experimento social bizarro. Né? Uma coisa interessante que teve esse trabalho, né, para que o assunto OVNI caísse em esquecimento entre a população, né? E tem gente que fala que acontecia exatamente o contrário, que os Estados Unidos investia para que essa informação de OVNI entrasse no gosto popular, para desviar a atenção, né, de armas que eles estavam construindo, de questões militares que estavam acontecendo na época. Então tem esse contraponto, né? Tem gente que fala, não, eles que estimulam, eles que lançam essas histórias para as pessoas ficarem comentando e não prestarem atenção em outras coisas, né? Eu achei aqui, foi em 38, a dramatização radiofônica da invasão da Terra pelos marcianos em 38 por Orson Welles. Foi tão realista que teria despertado pânico generalizado nos Estados Unidos. A história de histeria coletiva ficou tão estranha, tão entranhada no folclore dos meios de comunicação que passou décadas sem ser contestada.
Ele deu uma de Felca, né? Ele começa falando sério uma coisa, fica no personagem, e a galera, pô, caramba, estamos sendo invadidos ou não, mano? E logo depois vem Russell, né? Imagina a cabeça do povo, né? Caralho, tá vendo? É verdade. Que timing, né? Que timing o negócio, mano. Mas, enfim, né? Tem essa questão, né? Que tem gente que fala que o próprio Estados Unidos investia, né, nessas histórias, né? Pra que... Cortina de fumaça. Até hoje falam, né, que é cortina de fumaça, né? Que nem teve aquele caso dos OVNIs que foram abatidos em janeiro do ano passado. Sim. Que aí teve um desastre ambiental, acho que em Ohio, nos Estados Unidos. É Ohio, né, que se fala. E foi um monte de lixo químico num rio lá, que tinha peixe, que as pessoas usavam para... Teve um trem que descarrilhou. Isso, exatamente. E foi justamente na mesma época que teve o abatimento desses OVNIs, que os militares chegaram a falar que eram OVNIs e depois voltaram atrás falando que era balão, igual que aconteceu em Roswell. É engraçado que o balão chinês foi o primeiro a aparecer foto, vídeo. Sim. Aí esses outros OVNIs nunca apareceram. Nunca veio uma imagem. E esses caças têm imagens de 4K ali, de zoom, de rastreamento. Sim, então... e é possível gravar. Tem até um vídeo, acho que de um avião russo, não sei o que, filmando um outro com uma câmera super potente. Fala, pô, eles conseguem filmar outro avião com essa qualidade, porque eles não conseguem filmar os OVNIs. Com certeza eles têm imagem. E aí teve uma resposta ao Robertson em 68, que é uma audiência pública. A primeira audiência sobre OVNI no Congresso dos Estados Unidos foi em 68. Onde dois físicos, aí tem a imagem 7 aí. Um é o Hynek, o de baixo, o Hynek, foi quem comandou o Blue Book, né? Era o cientista do Blue Book, do livro azul. E da cerveja também. Ele foi obrigado a falar que era gás do pântano. E anos depois ele foi obrigado a falar, ele se arrepende, aí ele vai a público nessa audiência para se redimir e falar que realmente... Aí ele fala ali, que o Hynek declarou nessa audiência que o governo possui evidências contundentes que nunca foram disponibilizadas. Por quê? Porque no Blue Book tem o Blue Book do povo e o Blue Book sigiloso. As evidências sigilosas. Uma parte foi liberada e outra parte... As contundentes nunca vieram. Então é isso que ele tá falando aí. Nunca pegaram as evidências contundentes e colocaram para estudo científico sério. Sempre botaram as evidências duvidosas. Uma luzinha lá... Sim. Teve até uma série de televisão, né? Nos anos 80 ou 90, Projeto Blue Book. Sim. Tem uma série até atual. Até atual. Mas tinha uma antiga. Tinha uma antiga que eu assisti. Tinha uma antiga também. Acho que é do History, né? Não. Isso, acho que era do History. É History Channel, É muito bem feito. O X aborda também, alguns episódios. Então essa foi a redenção do Hynek, né? Depois de todos aqueles anos na Força Aérea. Ele era cético, e aí ele começou a investigar e começou a ver os fenômenos. Então aí ele vira meio que um cientista e também um lado ufólogo, né? Do Hynek. E aí tem o James McDonald, que é uma história muito trágica. Ele é um dos caras mais brilhantes dos Estados Unidos. E ele investiga e chega à conclusão que é uma coisa sem explicação e que poderia ser extraterrestre. Ele coloca... E aí choca todo mundo, né? O primeiro cientista de peso... Nem o Hynek falava isso, né? Que podem ser extraterrestres. E esse cara sofre uma retaliação imensa, porque isso aí é 68, logo depois do Robertson desmentir tudo. E ele sofre uma pressão tão grande que ele se suicida 3 anos depois. Ele não consegue trabalhar em lugar nenhum, ele é afastado da faculdade, ele sofre pressão imensa. Por conta dessa fala? A gente acha que sim, né? Por conta desse ativismo dele em relação a essa hipótese. Que hoje em dia o Avi Loeb, que é de Harvard, né, que é um físico também que é pró-alienígenas, por assim dizer, ele fala que o Oumuamua, aquela rocha espacial que atravessou o sistema solar, poderia ter origem alienígena, e ele é motivo de piada na academia. O pessoal fala assim dele sempre como no pejorativo. Total. Sim. Porque, né, é um cara que tem ideias fora da caixa dentro da academia. Então esse foi a primeira audiência sobre OVNIs, e aí o assunto teve um hiato. As agências de inteligência venceram. Realmente o assunto virou piada, fizeram vários filmes, né? Ficou na cultura. Foi um boom o negócio de Homenzinho Verde, colocaram o Homenzinho Verde, Então todo mundo que abria a boca pra falar era Homenzinho Verde. Você tá interessado? Ridicularizado. Então, tinha uma série. Né, aí acontece o tabu. Nenhum cientista vai ousar falar de Homenzinho Verde. Então ninguém fala sobre o assunto. Então um assunto que colocou-se uma barreira, é proibido você falar nisso. E aí em 2017, aí tem a matéria do New York Times. Que bombou, né? Glowing Auras and Black Money, né? Ou seja, o Glowing Auras são as auras brilhantes dos OVNIs, né? Uma alusão ali a esses objetos luminosos. E o Black Money, que são os programas ali que não tem supervisão do Congresso, ninguém aprova aquilo, e o Pentágono tá lá gastando. Então, lembra? Blue Book fala, não precisa pesquisar isso. Não interessa, isso não é nada, tudo gás do pântano. E aí esse programa mostra que os Estados Unidos estavam pesquisando esse troço escondido, com dinheiro negro. Né, desde os anos 2000 no mínimo.